Beca, Eclesiastes 3, o sábio Salomão, certa época, escreveu assim: há um tempo determinado para todas as coisas na face da terra. Isso me leva a entender, pensar e até imaginar, navegar como queira, num dos atributos pessoais de Deus chamado onipotência. A nossa pastora Lídia diz assim que nada é por acaso, por causa desse versículo. Por exemplo, eu fui criado debaixo de uma rigidez muito grande dos meus pais, e eu achava aquilo antes, assim, fora de nível, fora de padrão. Agora hoje eu entendo que era da época. Ele queria o meu bem, não queria que eu me perdesse, me sofresse na vida. Era um ensinamento da época dele, Sim, né? Passado para ele, né? Sim. E ele, por ter sido criado daquele estilo, ele não tinha muita cultura também, então ele... Até aquela que a vida era até severa demais. Mas eu louvo a Deus pela vida dele, me preservou de muito mal. Hoje a experiência que Deus tem me dado para me viver, e tentar passar para alguns que queiram, eu agradeço a Deus pela vida dele. E estou de acordo com esse versículo, porque há um tempo, hoje nós vivemos um tempo mais maleável. As leis, antigamente as leis pareciam ser mais frouxas, mais leves, hoje as leis são mais rígidas. O tipo de governo hoje é totalmente diferente do tempo de Salomão. Hoje, quando você está se dirigindo diretamente à sociedade, você tem que saber até o que fala. Dependendo do ambiente que você está, no meu caso, eu gosto de pregar a palavra. Você vê, eu entendo que antigamente era mais rígido, sim, mas formavam-se homens e mulheres mais preparados. Totalmente diferentes. Havia um negócio que a Bíblia mostra, o sucesso de Israel. Era o temor e o respeito. Ninguém entrava no átrio sem com autorização dos sacerdotes. O átrio era uma área reservada antes do templo. O santo dos santos, o templo e o átrio. Onde ficavam os levitas, os ajudadores da ópera, os músicos, e o povo ficava do lado de fora. Só entrava quando era solicitado. Quer dizer, havia um respeito, uma reverência à autoridade que estava ali, regendo. Assim era a criação antigamente. Os pais não sentavam à mesa, eu, por exemplo, não sentava à mesa, sendo filho mais velho, sem que meu pai mandasse primeiro. Tem que esperar até comer. Com certeza. E ela sentava na sala, eu e meu irmão sentados do lado, ela cantava o hino 292, qual o preço do perdão, e lia o Salmo 91. Isso era na hora de manhã? De manhã, que isso vai ser todo dia. Isso já vai para mais de 50 anos. Eu nunca me esqueci disso. Quer dizer, é uma criação que eu tive, que foi tão bem aplicada que eu nunca mais esqueci. Aí hoje você me pergunta, porque tem muitos jovens, de um modo geral, se você fizer uma pesquisa criminalmente, você vai encontrar que 98% dos presos hoje são jovens e são filhos de pastores e mulheres de oração. Por exemplo, você lê Efésios 6, 1 e 2, você vai encontrar que a ordem de Paulo aos Efesianos, que os filhos obedecessem e honrassem, há um E aí, e honrassem seus pais. Hoje, essa palavra honrar, ela mudou. Os filhos querem tentar mudar a personalidade do pai ou da mãe. Às vezes não aceita porque o pai é meio ranzinza, a mãe é chata, aquele negócio. Aí já quebra o mandamento, porque lá Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Você vê que a decadência está aí, nisso aí hoje. Aí você vai para o versículo 3 de Efésios 6, 3 ou 4, se não me engano, você vai encontrar: vossos pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. A Bíblia é fantástica, não tem para onde correr. Ao mesmo tempo que cobra do filho e da filha, cobra do pai e da mãe para não provocar a ira. Quer dizer, é o equilíbrio que o pai e a mãe têm que ter na hora até de corrigir um filho.
o estilo de fala, o estilo de proceder, a forma de falar, de regalar os olhos, de brigar, de morder, o filho que fica ranzinza, é uma série de coisas. Deus é bom. Então você vê que há um tempo determinado. Aí hoje, o que eu quero dizer é isso? Hoje não tem como você tentar trazer os dias atuais que se era ensinado no passado. E eu me lembro que, tipo assim, teve uma fase na minha vida que eu queria casar porque eu queria ter minha casa. Eu não queria obedecer, né? E não é escondido pra ninguém, né? Isso faz parte do meu testemunho, eu falo isso com muita tranquilidade. Pra mim, isso aí é passar a experiência para as pessoas não cometerem o mesmo erro, né? E eu fui sair, fiz muitas coisas ruins, atrasei aquilo que Deus tinha para a minha vida. Me trouxe aqui na minha memória que a misericórdia de Deus é tão grande que hoje o Senhor está me dando a oportunidade de voltar para dentro do nosso lar para ter esse momento aqui com vocês. Com quem me veio aqui, né? A desobediência é pecado. Não existe aumentativo nem diminutivo de pecado. Pecadinho, pecado, não. Pecado. Tudo é pecado. Aí você vê, todo pecado, todo erro, toda desobediência, ela tem uma sequência, né? Ela tem um contraposto aí. Você vê, Deus vira para Abraão, diz: Abraão, vou te dar um filho. Abraão já estava com 75 anos. Sara, já de idade, segundo a Bíblia, os costumes de mulher dela tinham cessado, seu período menstrual. Ela era também estéril, não poderia dar luz. A colega dela, Penina, ela zombava de Sara. Todas as mulheres davam vida, podiam ter filhos, e Sara era como se fosse uma árvore seca. Aquilo ali era um vexame, que era como uma judia. Sara, sabendo que a idade estava chegando a Abraão, Deus havia prometido. Mas ela falou assim: como é que pode? Já de idade. Porque a dúvida, muitas das vezes, gera desobediência. Por isso nós não podemos dar lugar à dúvida. Ou crê ou não crê. Conclusão. A história todo mundo conhece. Sara manda Davi sair com a sua escrava, Agar, participar de um ato sexual, e dali nasceu um filho. Esse filho, na ideia de Sara, tomaria conta da casa e ela continuaria sendo como a mãe. A mulher da casa. Só que a promessa de Deus, Deus não depende de mim, de você, para operar a obra dele. Ele tem o tempo dele, não porque ele depende do tempo. Por causa de mim, de você, nós não damos tempo ao tempo. Conclusão. Aquilo ali fez com que Abraão quebrasse o pacto que ele tinha com Deus. Você vê a consequência que gerou da desobediência. Ele não podia deitar com Agar. Ele tinha que esperar no Senhor. Estava passando a idade, mas Deus tinha falado que ia dar o filho a Deus. Você vê que no período, quando ele completar com 100 anos, Deus dá o filho a ele. Aí é que não tinha mais jeito para mais nada mesmo, mas foi a hora que Deus deu o filho para ele. Aí ele faz aquela festa, na Bíblia mostra que ele sai da tenda com o menino no colo, chama os colegas, senta assim, bebeto, que era o normal da época, faz aquela festa: olha aqui o meu repento que Deus me deu. E o Dagar está lá chorando no campo. Por misericórdia, o anjo ouviu o choro do filho da Agar, apresentado pela pessoa de Deus, e foi lá e deu um nome para ele e ajudou também a mulher de Agar, porque ele teve que despedir, porque gerou um conflito. Ele despediu, mandou Agar embora com o filho. Então Deus abençoou aquele casal, porque era uma situação programada pela mulher de Abraão. Passado um tempo agora, já com seu idade de mancebo, aproximadamente aí de 16 a 21 anos, dentro desse período, Deus vira para Abraão e diz: vamos consertar o nosso altar quebrado. As pessoas erram e esquecem que ele tem que ter um acerto com Deus. Esse acerto às vezes leva tempo. Para Abraão levou mais de 30 anos. Aí vem a ordem de Deus para ele: pega teu menino, a quem tu amas, prepara e sobe ao monte e me oferece ele lá em cima do altar. Faz um altar e oferece ele. O que quer dizer? Leva ele lá, deita ele em cima do altar e mata ele para mim. Você tem noção? Isso é simplificar a conversa, que a conversa é essa. Pegar uma adaga, pedir isso. Uma adaga, uma faca, manhã amolada. Ainda tinha que amarrar o menino, porque a ovelha era amarrada braço e pernas.
ele amarrou o menino. Você vê a obediência do menino, como é que era obediente dos filhos da época. Ele já com quase 16 anos, Acho que ele pergunta, né? Eu vi um pastor pregando uma vez que perguntou quem que ia ser pai, eu estou vendo o fogo, o cutelo, que é a adaga, né? E a lenha, aonde está o cordeiro? Aí ele, Jeová Jireh. E quando ele diz assim, Jeová Jireh, quer dizer, Deus para se proverá. E ele faz todo o procedimento. Agora você vê, quando nós quebramos um pacto com Deus, nós quebramos às vezes um pacto de 20% por causa da desobediência. Vai tentar consertar aquilo ali, vai para 100%. E Abraão foi para 100%, agora teria que matar o que Deus tinha dado para ele, matar o filho, se tornaria um homicida. Mas ele era tão fiel e não queria mais perder a comunhão com Deus, que ele aceitou. Não, eu vou matar meu filho, vou te oferecer meu filho de sacrifício. E a Bíblia mostra esses trânsitos aí. E ainda disse para os seus subalternos que estavam com ele, ele disse assim, nós iremos e voltaremos, quer dizer, falou no plural. E alguns historiadores dizem que nem que fosse a cinza do menino, ele traria e Deus poderia ressuscitar. Mas Deus fez totalmente a fé absoluta. Nossa, mas porque ele já tinha vivido a experiência que ele tinha ficado sem a proteção divina quando Deus quebrou, quando ele quebrou o pacto com Deus, em deitar com Agar. Então são sequências que, porque eu comecei falando sobre há um tempo determinado, que quando eu determino um tempo para plantar alguma coisa, eu não posso me esquecer que eu vou ter um tempo de colheita. E falando na ideia de lavoura, de plantação de, vamos dizer, milho, por exemplo, que é muito comum, nós já conversamos disso aí. Você planta uma espiga de milho, já pesquisei, uma espiga de milho não dá menos de 500 caroços. Você planta 3 caroços. Eu e meu irmão plantamos muito milho com o papai lá na usina em Pontes, Ribeirão das Lajes. O papai trabalhava lá, da tarde ele plantava milho. Eu me lembro que uma vez, para gastar o milho que o papai tinha me dado, eu fui botando aquele monte, aí quando nasceu aquele monte de pé de milho, papai olha e me pegou. Entendeu? Então você vê, aí se você pega uma terra adubada boa, que vem 2 caroços de milho, você plantou 3, vem 1000 caroços. Meu Deus. Então sempre a colheita, ela é bem maior que aquilo do que o plantio. Então por isso que há um tempo determinado para todas as coisas. Tomara que a pessoa esteja plantando coisas boas, né? Porque se você plantar 3 caroços de milho em coisas boas, você vai colher 1000 caroços em coisas boas. É isso aí. Ruim, vai para colher. Eu acho que tomara que quem está nos ouvindo e vai nos ouvir, observe isso como uma experiência. Ainda é tempo de plantar coisas boas. Ah, mas fiz tanta coisa. Começa a pedir a misericórdia a Deus e passa dando glória a Deus. Hoje eu poderia ser um bem-sucedido financeiramente, como é meu irmão, para a glória de Deus e minha irmã. Mas se eles ficaram na saia do meu pai e da minha mãe, não abandonando ele. Eu abandonei meu pai com 15 anos, fui para o mundo. Hoje eu podia ser um alto funcionário da LED, porque o lugar do meu pai era meu. E assim era acontecia antigamente. Não precisava nem fazer prova. é mais velho. É mais velho. Paulo escreveu. Deus não se deixa esclarecer pelo erro de ninguém. O que um homem planta, ele vai colher. Se plantou na carne, colhe na carne. Se plantou no espírito, colhe no espírito. Por isso que o negócio é, você vai plantar aqui, você vai colher lá no inferno. Não tem nada disso. Você plantou aqui, vai colher aqui. Agora, como cristão, é preciso entender o seguinte. Ah, não, aceitei Jesus. Jesus entrou na minha vida, estou liberto. Aqui agora é só vitória. Vitória não. Não esquece que você plantou lá atrás. Quando você vir colher, colhe dando glória a Deus. Ciente que um dia você plantou. Não é culpa de Deus. Não. Tem gente que ainda quer culpar Deus, né? Não, mas eu entrei para a igreja agora, minha vida só andou para trás. As provas dobraram, não é? Não é culpa de Deus e não é do diabo. Tem pessoas que gostam de demonizar muitas coisas. Ah, o diabo, não tem nada de diabo. Ele deve ter uma raiva no inferno muito grande por causa disso. Qualquer coisinha é o diabo. Não é diabo não, você é servo de Deus. Na sua vida não tem encantamento de Davi. E você está colhendo, né? Você está colhendo, você veio plantando, você viveu a vida inteira, né, mãe? Vamos botar assim. Olha quanto tempo eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor. Foram 12 anos o total. Foram 12 anos plantando. Aí você imagina. Olha a espiga de milho, olha que loucura, vantagem do crente, Deus não vai deixar você passar sem colher porque você plantou. Entendam bem, isso tem um assunto teológico muito forte. Mas vai fazer valer na tua vida Lamentações 6:33.
As misericórdias, no plural, as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos destruídos. Porque se nós formos botar no caderno, do que eu plantei, você plantou, outro plantou na desobediência, é para ser morto. Mas a misericórdia de Deus nos dá a condição de você encarar a situação, sabendo que tem uma promessa de bênção lá na frente se você for fiel. Falou que o pai dele nasceu em 1900, isso é muito tempo. Não foi isso, irmão? 1900? 23 de maio de 1900. Então, qual que o senhor acha que era muito diferente? Quais que são as diferenças do mundo de antigamente? Ah, totalmente. Não tem nem comparação. Eu vivia um período com meu pai, eu achava ridículo, mas era o ato da época, era o fator da época. O papai quando saía com a gente, até porque quando nós íamos à igreja, nós não parávamos um dia. Era eu e Francisco na frente, Lídia e Ruth atrás, a filha indiana. Martinha e Verinha, e Martinha, Dalila e Verinha. Mamãe e o papai atrás. 15 para as 7, ela chegava na igreja e avisava minha mãe, ó, bota as crianças para ir ao banheiro, beber água, quando você começar o culto não pode levantar mais. E não podia mesmo. Não. Era o tempo de chapéu, o papai botava o chapéu no cabideiro assim na entrada da igreja. Que bonitinho, gente. Também é que é o seguinte, deu 9 horas, o pregador não parava de falar, ele olhava para a mamãe assim, quando deu 9h05 ele já levantava, ia no cabideiro e pegava o chapéu dele, ó. Podia ter coisa nova. Cara, podia ter acabado o culto, não quer nem saber a paz do Senhor, bora assim. Aí é aquela escadinha. É, aquela filha de Jana. A senhora participou. E outra coisa, ó, Eu lembro quando ele vinha aqui na igreja, ele chegava aqui na igreja, aí quando eu contava lá embaixo do curso, ele na frente. Era o amor já brotando, era a semente do amor brotando no coração dela. ele casou com 43 anos e ela com 17 anos. Seu pai com 43 e minha avó com 17. Pô. Minha mãe era uma menininha. Meu Não é Deus, sou pequena? tudo, hein? É igual, com todo respeito, se você conseguir uma entrevista com a pastora Lídia, você vai ver a experiência de vida que tem aquela mulher com Deus. O diabo tentou a morte dela, mas ela entregou a vida para Deus. Essas coisas em casa, por exemplo, não tinha culto, ele fazia o culto em casa. Botava todo mundo para orar, cantava hino, lia a Bíblia. Você não vê isso hoje, Gente, era uma coisa totalmente diferente de hoje, né? Tinha televisão? Depois só o vizinho que tinha. Depois ele passou passando muito tempo, veio uns radinhos. Por isso que é muito diferente hoje, que hoje você tem tudo à mão, a tecnologia está na tua mão, você domina o mundo, você ouve o que você quer, entendeu? É escondido, à vista. Nós não temos isso não. Quando se falou em televisão a cores, era um papel solofone que comprava lá fora e botava na televisão. Agora vai vir eu com o mistério do... Eu lembro, na casa aqui de baixo, a gente tinha uma televisãozinha quadrada, era preta e branca. Depois minha mãe trouxe um plásticozinho que botava na tela da televisão, ela ficava 3 cores assim, Rebeca. Isso era colorido. Era assim, era colorido assim. Era uma cor em cima. Listra. Na minha época ainda foi gente, muitas das vezes disciplinado na igreja, porque eu ouvia radinho, era um radinho chamado radinho de mão, um radinho de pilha pequenininhas. Muita gente foi disciplinada. Achava que era coisa errada. Era coisa do pecado. Televisão era coisa do diabo. Que isso? Aí depois foi conscientizando, a tecnologia foi aumentando. Era a época que hoje você tem tudo, você escolhe um pão doce, um pão, aquilo. Até café com açúcar, café com angu doce. Televisão com o papai era crime. Como é que vocês faziam pra ver televisão? Não, a gente. Eu vi isso aqui comigo. embaixo, na casa de baixo, tinha uma cerca aqui. Essa casa aqui, onde a Lubiana mora, era alugada. Era alugada do meu avô, mas era alugada. Era alugada. Aí a gente subia numa cerca. Pra poder ficar vendo televisão na casa do vizinho. Quando meu pai chegou, ele bateu na gente de borracha. E achava que tava educando, né, pai? Não era, não tava. Vai fazer isso hoje, chama até conceito tutelar. Porque, Deus me livre, até cadeia. Perde o pátrio, o poder, tudo. A mãe dela queria que nós casássemos 6 meses, foi? O meu pai. Mas o namoro antigamente era assim, Por conheciam? 1 ano. O meu casamento foi 1 ano. De namoro, noivado e casamento. Em abril, comecei a namorar em abril de um ano, casei em maio do outro.